e sobre essa eliminação. Eu não coloquei expectativa em momento nenhum para o Fluminense ser campeão da Libertadores. Porque em 2023 nós entendemos o que é a energia de um time campeão. Nós entendemos isso. O Fluminense, quando vence o Flamengo por 4-1 na final do Carioca, revertendo um 2-0, aquilo ali é o brilho de um time que poderia alcançar coisas grandes. Quando o Fluminense tira o Olímpia do jeito que tirou, é o brilho de um time que poderia alcançar coisas grandes. Então toda a campanha do Fluminense na Libertadores de 2023, tudo que envolveu aquele trabalho do Diniz, aquela fase de jogadores como Cano, Nino, Arias, André, Samuel Xavier, Fábio, tudo isso estava exalando a título. E em 2024, o Fluminense exalou um perfume vagabundo da Avon. Com todo respeito a quem usa perfumes da Avon. Na verdade, não vou nem falar Avon. O Fluminense exalou perfume vagabundo da Jequiti. Com todo respeito também a Jequiti. Se quiser patrocinar o Magnum Show, fique à vontade. Tá? Inclusive a Patrícia Abravanel sempre assiste as lives do Magnum Show. Então eu não poderia, de forma alguma, me iludir, nem iludir qualquer torcedor do Fluminense. Essa eliminação que aconteceu hoje, eu já estava esperando ela há muito tempo. Eu esperava ela contra o Grêmio. Eu esperei ela contra o Atlético Mineiro. Por quê? O que nós vimos hoje, o jogo que o Fluminense fez hoje, foi igual e conseguiu ser pior que 90% dos jogos do Fluminense em 2024, em todas as competições. O Fluminense jogou mal assim no Campeonato Carioca, jogou mal assim na Copa do Brasil, jogou mal assim em diversos jogos do Campeonato Brasileiro e jogou mal assim na Libertadores, da própria Libertadores. Tanto é que o grupo do Fluminense era um grupo ridículo e o Fluminense não conseguiu se colocar como a segunda ou a primeira melhor campanha, porque era pro atual campeão, com aquele grupo, um grupo que tinha Alianza Lima, time morto do Peru, um grupo que tinha Cerro Porteño, um time horroroso do Paraguai, e um Colo-Colo que passou do grupo do Fluminense com 6 pontos. 6 pontos. Era pro Fluminense varrer esse grupo. Não conseguiu por quê? Porque teve uma atuação ridícula contra o Alianza Lima. Não conseguiu porque teve uma atuação ridícula contra o Cerro Porteño. E por um milagre divino, saiu com a vitória no Chile contra o Colo-Colo. E eu estava lá naquele jogo. A partida que o Fluminense faz contra o Colo-Colo é patética, é ridícula. O Colo-Colo não venceu porque não tem o mínimo de qualidade para enfrentar uma equipe brasileira. E o Colo-Colo se reforçou. Né, de lá para cá o Colo-Colo melhorou, teve uma sequência invicta e tudo mais, e deu trabalho pro River Plate. Mas se o Fluminense tivesse tido a campanha que se esperava dele na fase de grupos contra times infinitamente inferiores tecnicamente e principalmente financeiramente, o Fluminense teria feito esse segundo jogo no Maracanã. E cá para nós, o jogo de ida já foi um jogo horroroso. Porque era o jogo que o Fluminense deveria se impor. Era o jogo que o Fluminense deveria se agarrar às pouquíssimas boas atuações que teve em 2024. E aí eu falo de Palmeiras. E olha a dificuldade que eu vou ter para achar boa atuação do Fluminense, tá? O Fluminense jogou bem contra o Palmeiras. Palmeiras? Que jogo? Fluminense-Palmeiras. No Maracanã, o Fluminense jogou bem. Quem te ganhou de 1-0? É. Joga bem aquele jogo. Achei não. Eu acho que jogou bem, cara. O Fluminense jogou bem contra o próprio Atlético Mineiro. Mas, assim... Nos dois jogos. Gente, o futebol, ele por mais que ele não tenha lógica, ele também tem lógica. Então tava muito na cara que a chance do Fluminense ter a atuação que teve hoje e que teve no Maracanã, que era jogo para tentar fazer um resultado um pouquinho melhor, e era jogo também que estava se encaminhando para 0-0,
Tá? Eu vi muita gente falando, pô, o jogo contra o Botafogo era pra ser 0x0. O jogo contra o Atlético Mineiro também. O Fluminense achou um gol. Numa mexida errada do Milito. Que colocou ali o Palácios pra cobrir a lateral. O Palácios é atacante. Tomou um drible do Keno. O Keno achou um cruzamento. Contou com uma falha do Everson. E fez 1x0. E aí vai pra Arena MRV e tem a atuação mais patética que o Fluminense já teve na história da Libertadores. Essa é a minha opinião sobre o jogo de hoje. É o pior jogo que o Fluminense já fez na Libertadores em todas as suas 10 participações. É o pior jogo. Não tem jogo pior que esse. Tirando a altitude, né? Ou pra não... tirando a altitude. Boa, perfeito. Mas assim, pra não pagar de que, porra, eu vi as Libertadores de 71 ou de 85, beleza, é a pior partida do Fluminense em Libertadores no século. Então, assim, não tenho o que falar, gente. Não tenho o que falar sobre a classificação do Atlético Mineiro. E o torcedor que era, como eu sou, minimamente realista e com pitadas fortes de pessimismo, ele sabia que o roteiro do jogo seria esse. Por isso que eu não coloquei nenhuma expectativa e eu tô zero frustrado com essa partida de hoje e com essa eliminação. A minha frustração... Tá amassado, gente. A minha frustração é em cima do ano do Fluminense, cara. Porque é um ano pesado. É um ano que... Eu não vou dizer que faz com que o torcedor se esqueça de 2023, mas justamente por ser praticamente o mesmo elenco que levou a torcida do Fluminense ao céu, levou a torcida do Fluminense para o inferno. O ano de 2024 para o torcedor do Fluminense é um verdadeiro inferno. É inferno, é desgostoso. E aí, quando você vai procurar culpados, e de certa forma até atuar ali como engenheiro de obra pronta, eu não consigo não tirar o mérito nessa desgraça toda da diretoria. Porque assim, quando o Fluminense estava na lanterna, eu estava acompanhando muitas lives de influencers do Fluminense. Muitas lives. E eu estava vendo o ponto de vista de cada um. E em poucos, eu diria que em raríssimos, eu vi gente cobrando realmente quem deveria ser cobrado. Porque, na grande maioria, eu tava vendo gente ainda defendendo Felipe Melo, eu tava vendo gente não questionar a situação que o Fluminense se colocou quando o Cano estava machucado, e o Fluminense permitiu isso. A diretoria do Fluminense, o departamento do Fluminense, o departamento médico do Fluminense permitiu que ele jogasse machucado do jeito que jogou. Eu tava vendo uma diretoria que se achou acima do bem e do mal por conta das contratações e porque fez no ano passado, achou que a fórmula iria se repetir sem nenhum percalço. Então, cara, tudo que aconteceu, 90% do que aconteceu em 2024, assim como 90% do que aconteceu em 2023, você tem que colocar na conta de quem planejou o ano. E quem planejou o ano chama-se Mário Bittencourt, Paulo Angione, Frederico Chaves Guedes, e com dor no coração eu falo isso, e ele não deveria ter participado, mas participou, o senhor Fernando Diniz. E, cara, eu sei que a gente precisa analisar também o hoje, não ficar só olhando para o passado. E entender a parcela de culpa que Mano Menezes tem nessa atuação de hoje. Mas alguém esperava alguma coisa diferente disso, gente? Alguém esperava que o Mano Menezes, que assim, tinha uma missão muito clara no Campeonato Brasileiro e ainda precisa manter o foco nela. Mas alguém achou que esse mesmo Mano Menezes, que transformou o Fluminense no time que não é basquete, o time que sangra pra ganhar do Cuiabá, sangra pra ganhar do Bahia, sangra pra ganhar do São Paulo, sangra pra ganhar de vários times. Que você vê outros times ganhando com facilidade até. Assim como a maioria dos times brasileiros em 2024 ganharam do Fluminense com muita facilidade.
Então alguém esperava que esse Mano Menezes iria trazer um futebol de campeão? Alguém esperou isso? Não dá para esperar. Então, para finalizar o assunto Fluminense Atlético, é incontestável e era um roteiro que o torcedor que tinha a menor noção de tudo que foi o ano, de tudo que os jogadores do Fluminense fizeram dentro de campo em todas as partidas de 2024, o torcedor que tinha essa noção sabia o que ia acontecer. E o Atlético Mineiro, muito pelo primeiro tempo, cara, é merecedor demais dessa classificação. Mas demais, assim, mas de longe, de longe, de longe. Óbvio que eu ia ficar feliz se o Fluminense conseguisse levar para os pênaltis e passasse nos pênaltis. É óbvio que eu ia ficar feliz. Mas, de certa forma, se eu pensasse com alguém que estava só assistindo o jogo, eu ia ficar constrangido. Se eu sou alguém que não torce nem pro Atlético nem pro Fluminense, eu assisto esse jogo vai pra pênalti, o Fluminense passa, eu ia ficar com a sensação de, caralho, o futebol é muito louco, né? O futebol é completamente maluco, né? Olha o jogo que o time que se classificou fez e olha o que o Atlético Mineiro fez nesse jogo e foi eliminado. Então é muito merecido. Passa o time que está querendo ser campeão, mesmo com todas as dificuldades, que eu conheço alguns atleticanos, conversei com vários deles, e existe ali toda uma dificuldade em cima do projeto SAF, em cima de montagem de elenco. O Milito sofreu uma pressão aí durante vários e vários jogos e vários momentos da temporada para ser demitido, acabou não sendo e acertou a diretoria do Atlético. Passa o time que tem condição de brigar contra o River Plate, porque não dá também para colocar o si, né? Mas eu não conseguiria, assim como eu não consegui enxergar o Fluminense resistindo à pressão que foi do Atlético, eu não conseguiria também enxergar o Fluminense saindo com uma classificação debaixo do braço contra o River Plate no Monumental. E esse time do Atlético tem condição de tirar o River Plate no Monumental. Então é mais do que justo. Fechou a conta, o Fluminense está eliminado da Copa Libertadores 2024.